paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma gravação do podcast Santidade ao Senhor. É tudo para Ele, a honra, a glória, a exaltação, para que o nome do Senhor seja exaltado e a sua palavra seja espalhada. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela nos incentiva e nos orienta a buscar de dia e de noite, a buscar de contínuo a sabedoria que a gente só vai encontrar lendo a Bíblia, que a gente só vai encontrar na palavra do Senhor. Ela também orienta a gente a buscar a face do Senhor com oração, com jejum, com súplicas. E hoje, neste episódio do nosso podcast Santidade ao Senhor, a gente vai ler fazer uma leitura que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e fala das bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus se fez carne e ensinou muitas coisas para os seus discípulos e, enfim, operou muitas maravilhas, e tudo isso foi registrado na palavra do Senhor e nós vamos meditar nessa palavra no dia de hoje. Então, Lucas capítulo 6, versículos 21 ao 29. Vamos lá, as bem-aventuranças. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois ainda faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que isso ouves, eu digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse último versículo, o versículo 29. Eu vou repetir ele de novo. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. A gente tem que aprender, como Jesus, a dar outra face. Nessa leitura que eu acabei de fazer, fala das bem-aventuranças, das bênçãos, né? E também dos ais. É muito importante. Tudo isso que o Senhor Jesus nos falou, a gente tem que gravar tudo isso no nosso coração e fazer o possível para tentar aplicar tudo isso no contexto dos dias de hoje, no contexto da atualidade. Porque a palavra do Senhor, ela é eterna. Ela servia há 2000 anos atrás, como vai servir nos dias de hoje e assim por diante. Bem, a respeito desse versículo 29, que a gente acabou de ler novamente, é preciso ser bastante forte para seguir esse conselho de Jesus e oferecer a outra face para aqueles que nos ofendem e nos tratam com maldade ou injustiça. O fraco apela para o revide, né, para a violência, enquanto que o forte oferece ao seu ofensor a oportunidade do perdão e da reconciliação. Dar a outra face significa não buscar a vingança
diante de qualquer opressão, seja ela física, moral ou material. Isso não quer dizer que o cristão tenha sempre que aceitar um prejuízo, seja ele qual for, sem buscar os seus direitos, mas sim que não deve agir por conta própria numa atitude maldosa. A vingança não é justiça. Ela deve ser buscada de maneira correta, na pessoa certa, um juiz, um advogado, alguma coisa assim, na hora certa e com o espírito disposto à conciliação, caso isso seja proposto, né? Não são raras as vezes que a gente tem que enfrentar na vida situações de ofensas, né? Rejeições, ou que nós somos prejudicados física, moral e materialmente. E é nessas horas que o nosso cristianismo tem que falar mais alto. O conselho de Jesus procura nos mostrar que a nossa atitude diante de uma ofensa ou de um dano, às vezes, é superior aos nossos direitos como cidadãos. Com essas palavras, Jesus está falando de uma disposição procedente do interior, de um coração movido pelo Espírito Santo. A gente encontra essa palavra lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22, que nos impulsiona a perdoar sem revidar. Esses conselhos, eles são importantes, mas deve ficar claro que o cristão deve desenvolver a sabedoria para discernir quando deve dar a outra face e quando deve fazer valer os seus direitos. Isso eu já falei um pouquinho antes, eu estava falando a respeito de que a palavra nos impulsiona a buscar sabedoria de como deve lidar nas situações e buscar santidade, buscar estar em concordância com o Espírito Santo do Senhor para saber como que a gente deve proceder em todas as circunstâncias e situações da nossa vida do cotidiano. O apóstolo Paulo, quando ele foi açoitado e encarcerado em Filipos, é um exemplo bom. Isso a gente encontra lá em Atos 16, nos versículos 16 até o 40. É uma leitura boa para fazer, que fala a respeito dessa situação. A lei romana, ela isentava o cidadão de ser açoitado. E Paulo, ele era romano. E ele cobrava dos magistrados os seus direitos legais. Isso mostra que há casos em que a gente pode se valer dos nossos direitos, e isso não fere o princípio cristão. Entretanto, sempre que possível, a nossa atitude com aquelas pessoas que erraram contra nós deve ser a mesma manifesta por Jesus, o qual, mesmo sendo injustamente humilhado, açoitado, ele foi crucificado, ele orou por aqueles que o maltratavam. Isso a gente encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o versículo 24, mais ou menos por ali. Sempre que damos a outra face, nós estamos imitando a Jesus. Dar a outra face é para os fortes, nunca para os fracos. E o mundo quer nos convencer do contrário, não é verdade? O mundo quer nos convencer que a força está na violência, que a força está na vingança, mas Jesus nos ensina o contrário, que dar a outra face é para os fortes, nunca para os fracos. Então, o que a gente tira de toda essa leitura, de toda essa reflexão? Vamos buscar a face do Senhor com súplicas, orações, jejum. Vamos inclinar o nosso coração para que o Senhor nos dê sabedoria para interpretação das Escrituras. Cada caso é um caso, a gente está sempre se deparando com muitas situações adversas no nosso dia a dia, né? Ainda mais em tempos como esses, onde o mundo está muito frio. A gente tem que buscar sabedoria e buscar a face do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo, para poder lidar com essas situações da melhor maneira possível.
para que nós cristãos sejamos a luz e o sal do mundo, para que as pessoas que estão de fora enxerguem Jesus nas nossas atitudes, nas nossas palavras. É assim que o cristão deve ser, segundo a palavra do Senhor. Bem, meus irmãos e irmãs, essa foi a leitura do dia de hoje. Espero que todos se sintam abençoados. Em nome de Jesus Cristo, amém, a paz.